Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Maricélia, Espaço, Palavra e Louvor. É com muita alegria que eu estou aqui gravando esse primeiro vídeo nesse canal para poder compartilhar com vocês um pouquinho das experiências que eu tenho vivido no meu ministério, na minha vida, enfim, de forma geral. Mas antes da gente começar o primeiro tema de hoje, eu quero agradecer você que já chegou aí pela primeira vez nesse canal, você que já é o nosso inscrito já há algum tempo, dizer que não é em vão que você chegou até aqui. Deus trouxe você, porque antes de eu começar esse vídeo, eu orei e apresentei a Deus tudo, que a partir do momento que eu apertei o play da câmera, até o momento que eu vou finalizar o vídeo, que fosse segundo a vontade do Senhor. Então você já está incluído nessa oração, amém? Se você não for inscrito, já se inscreva aí, já ativa o sininho para que você possa ser notificado dos próximos envios que eu vou estar publicando. Compartilhe com pessoas que você achar que está precisando de uma palavra, alguém que você admira, alguém que talvez nem você tenha muita afinidade, mas alguém que você achar que precisa, compartilha. Porque fazendo assim você vai estar abençoando o meu ministério, fazendo com que a gente cresça. E quanto mais a gente crescer, mais vidas vamos poder estar alcançando. Amém? Então, eu já estava alguns dias orando a Deus por esse propósito que Deus colocou no meu coração com relação a eu estar aqui gravando vídeos. A gente tem uma vida muito corrida, uma vida assim, cargos na igreja, trabalhando, assistindo pessoas, e muitas das vezes isso deixa a gente um pouco sobrecarregada, porque se a gente não tomar cuidado, a gente não consegue nem ter uma vida espiritual ativa com Deus. E então, algo que chamou muito a minha atenção de uns dias para cá, que eu tenho observado, as pessoas assim muito... Eu acho que isso é de forma geral, as pessoas estão muito naquela correria, sabe? Estão fazendo as coisas assim muito no automático, com relação a ministério na igreja mesmo, sabe? Aquela coisa, aquela correria. Às vezes vai ter um evento na igreja, a gente vê as pessoas se preocupando com tantas coisas que não seria o mais importante. Por que eu estou falando isso? E por que hoje eu resolvi compartilhar um pouquinho dessas experiências com vocês? Eu tenho 50 anos de idade e eu vivo dentro de igreja, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor há 50 anos. A minha idade é exatamente o tempo que eu tenho de cristã, vida cristã. Mas eu posso dizer que eu comecei de fato o meu ministério por volta dos 11 anos, enquanto eu era ainda uma pré-adolescente, que a minha mãe me levava muito numa oração. Aí eu e a minha irmã mais velha, nós íamos muito numa oração, culto que tinha, eu não lembro se naquela época já se falava em culto de libertação, mas eu lembro que nessa época, as orações, quando a gente ia num trabalho de oração, inclusive era tarde, era muito cheio, e a gente via as pessoas glorificando, buscando a Deus. E eu mesmo sendo ainda uma pré-adolescente, eu já ardia no meu coração aquele desejo de ser batizada com o Espírito Santo. Porque nessa época não tinha esse negócio de internet, a gente não tinha acesso nem à televisão colorida, porque eu peguei essa época, que era a televisão preto e branco. Então a gente não tinha muito recursos financeiros, né? Vamos dizer assim. E eu ia nessa oração com a minha irmã, eu via ali as pessoas louvando ao Senhor, as pessoas orando, eu presenciava o batismo com o Espírito Santo, as pessoas falando línguas, e eu mesmo sendo criança eu passei a sentir desejo por aquilo ardeu no meu coração, eu falei, meu Deus, eu também quero isso. E essa época era uma época muito gostosa, porque era uma época que ou você era crente ou não era, não tinha meio termo. Quando tinha alguém que não estava de acordo, essa pessoa a gente já via os sinais dentro da igreja. As pessoas, Deus usando alguém. E aquela oração que eu ia,
era uma oração tão gostosa, tão maravilhosa. Eu ia com a minha irmã e na outra semana que tinha de novo aquele culto, nós queríamos ir. Na nossa igreja também, quando eu comecei assim, me identificar como cristã, eu cantava no conjunto das crianças. O conjunto das crianças, assim, a gente nem falava ministério infantil. Não tinha esse nome, ministério infantil. E eu lembro que aos meus 11 anos, nessa época, eu ainda sendo uma criança, eu tinha aquela animação para ir para a igreja. Os conjuntos de crianças era uma coisa muito cheia, eram muitas crianças. Era uma coisa muito gostosa, a gente cantava os louvores, a gente fazia gestos. Não tinha esse nome que também hoje a gente se dá o nome de coreografia, que é um ministério muito bonito também. Mas era aquela coisa simples, eu cantava aquele corinho, cuidado, boquinha no que fala. E tudo isso era maravilhoso para mim. E eu venho dessa época. Quando eu comecei a minha caminhada cristã, foi nesse momento, nesse ambiente de oração nos lares, foi nesse ambiente de desejar o batismo com o Espírito Santo, nesse ambiente de oração de joelho, que não era simplesmente 20 minutos. E foi esse momento que eu fui me apaixonando, vamos dizer assim, pelo Evangelho, pela vida cristã. Já não era mais a Maricélia que a mãe levava para a igreja, que ela ia com a irmã dela para a igreja, com a mãe. Mas era a Maricélia adoradora. Nasceu ali o ministério já da oração. É claro que eu não tinha maturidade para muitas coisas, mas ali naquele primeiro momento foi como tudo começou, eu ainda criança. E eu lembro também que naquela época não tinha salinha, não tinha negócio de salinha de crianças. Nós ficávamos no culto, assistindo a senhora, era conjunto de senhoras, né? Se falava conjunto de senhoras, assistindo os jovens cantando, e ficávamos ali até o final do culto e vendo aquelas maravilhas que aconteciam no culto. Mesmo que eu sendo criança, eu não tinha um entendimento de algumas coisas que víamos, mas algumas coisas ainda vêm na minha mente, algumas lembranças, que eu já com 50 anos de idade, mas eu não esqueci. Por isso que a palavra do Senhor fala lá em Provérbios, ensina ao menino no caminho em que deve andar, porque quando envelhecer não se desviará dele. Eu vejo que quando o pai e a mamãe têm essa preocupação de levar o filho, de estar ali junto com o seu filho, né, ou com a sua filha, ele pode crescer e até seguir outros caminhos, mas ele não vai esquecer. A palavra do Senhor vai ficar plantada ali, semeada no coração daquela vida. E assim foi a minha vida. Eu lembro que quando tinha esses eventos de crianças, eu não via, eu não consigo lembrar que tinha sacolinha de doces, que hoje a gente vê muito isso, né, que também é uma bênção, não estou dizendo que está errado. A motivação das crianças na época era cantar, fazer aqueles gestos, e depois que acabar o culto, aquela animação de todo mundo se abraçando. A gente vê ali que na hora que a gente estava louvando, a gente vê que deu certo os ensaios que ensaiamos. Nós ficávamos felizes com os abraços das tias, né, que eram as coordenadoras de crianças, e ficávamos radiantes e íamos para casa com aquela sensação de missão cumprida, aquele uniformezinho que na época era, sabe, aquela sainha, aquela coisinha gostosa de Assembleia de Deus, né? Para quem é pentecostal aí há muitos anos, vai se identificar com o que eu estou falando. E era uma época muito gostosa, que nós íamos para a casa do Senhor, mas íamos para adorar. Nós íamos porque nós sabíamos o objetivo de estar indo para a igreja. O termo igreja hoje está muito superficial, porque as pessoas não conseguem entender nem ensinar para os filhos o que realmente representa o termo igreja. Então, quando eu estou falando isso, que eu estou começando a compartilhar um pouco com o meu público, algo que está no meu coração, é porque eu quero compartilhar isso, que nós não precisamos deixar que essa essência que está dentro do nosso coração mude
por causa das circunstâncias externas. Se você está se identificando com o que eu estou falando, se você está entendendo bem, porque talvez você é uma pessoa que tem pouco tempo de crente, mas você vai lembrar que quando você também se converteu, você foi alcançado por uma mensagem na casa do Senhor. Você foi alcançado por uma pregação, foi alcançado por alguém que foi até você, e você vai lembrar disso, porque antes nós aceitávamos Jesus pelo convencimento do Espírito Santo, e nós sabíamos que para estar na casa do Senhor, nós precisávamos de fato abrir mão das coisas. Hoje as coisas estão diferentes. E quando eu falo que as coisas estão diferentes, eu não estou falando de roupa, parte externa. Eu estou falando de forma geral. As pessoas não tinham muito conhecimento daquilo que estavam vivendo, elas estavam ali porque o pai e a mãe levavam, porque viam os milagres acontecendo, e elas também ansiavam por estar ali falando línguas, estarem ali vendo aquelas pessoas que estavam liderando o departamento, e as crianças iam crescendo naquele ambiente, e ali elas também queriam, mas às vezes não tinha estrutura para entender de fato o que elas estavam vivendo. Hoje as pessoas estão buscando tanto conhecimento que estão esquecendo que a origem do verdadeiro conhecimento, que a origem da verdadeira inspiração, ela vem do Senhor. É por isso que eu quero compartilhar isso com você. Não deixa que essa essência que está dentro de você, que o Espírito Santo plantou no ato da sua conversão, que isso vire algo mecânico, que isso vire algo automático, mas que através dessa palavra que você está ouvindo, Deus possa levar essa palavra ao seu coração, de trazer inspiração, trazer cura, motivação e, se necessário, dar uma sacudida em você, para você voltar às suas origens, porque ainda há tempo para você voltar ao início, voltar lá onde tudo começou. E eu quero, através dessa experiência, porque esse é só o primeiro vídeo que eu estou gravando, fazer você refletir. Como está a sua vida hoje? Ela está tudo bem? Quem sabe pode melhorar? Ou a sua vida não está do jeito que deveria estar? Quem sabe alguma coisa de ruim está acontecendo, você se perdeu, e em algum momento você chegou até a culpar a Deus. Mas quem sabe as coisas não estão acontecendo porque você, por alguma intempérie da vida, se perdeu. Se perdeu da verdadeira essência que Deus chamou você. Porque quando você aceitou Jesus no seu coração, o Espírito Santo trouxe convencimento. Ele colocou em você uma nova identidade de servo de Deus, de serva de Deus, de filhos. Porque o Senhor te adotou como filho. E se Ele te adotou como filho, com certeza, Ele tem uma nova história para a sua vida. Eu quero só terminar esse vídeo 1 com essa palavra de despertamento, que a gente vai fazer outros episódios, outros vídeos, compartilhando mais coisas, mas eu quero compartilhar para você no vídeo de hoje essa experiência que foi comigo na minha infância, quando eu comecei a minha caminhada cristã, nesse ambiente de conjunto de crianças, nesse ambiente de ensaios, gestos, de querer estar sempre nas orações nos lares. Eu venho dessa época. A irmã Maricele, ela começou o ministério dela no lar. O culto no lar, essas orações nos lares, que muitas das vezes não tem muito valor para a maioria dos irmãos da igreja, e até para algumas lideranças que não vê esses trabalhos como algo altamente discipulador, algo altamente didático, que é um trabalho didático, que é ali que a gente começa a desenvolver o ministério da oração, é no culto no lar, que é aquele culto informal que a gente vai desenvolvendo o desejo de pregar, o desejo de louvar,
o desejo de se expressar, o desejo ardente de estar na casa do Senhor. Porque ali naquele trabalho no lar, que foi como eu comecei, foi ali que tudo começou. Eu posso dizer para mim que a minha maior referência de evangelho, a minha maior referência de culto que eu tenho hoje começou no lar. E não foi nem no culto na minha casa, foi no culto da casa de uma irmã que eu não lembro como, se algum vizinho que me chamou, foi eu e minha irmã. E foi ali que a gente começou a cultuar ao Senhor, ter o desejo no coração de servir a Deus e ser batizada com o Espírito Santo. Nos próximos vídeos, não perca, gente, os próximos vídeos, que eu vou estar falando mais um pouquinho das minhas experiências. Eu vou estar trazendo dessas experiências para a realidade de hoje. Eu quero agradecer você que ficou comigo até agora, que Deus possa abençoar a sua vida. Lembrar para você, antes de sair do nosso vídeo, não se esqueça de nos ajudar aí, coloca aí um comentário, o que esse vídeo trouxe para você. É muito importante eu saber, até para eu direcionar os próximos temas. Coloca aí um comentário, algum tema que você gostaria que a irmã Maricélia estivesse abordando nos próximos vídeos, alguma experiência que aconteceu com você. Eu vou deixar também na descrição do nosso vídeo o meu telefone de contato, se você quiser entrar em contato comigo para pedir oração, para interagir comigo, vai estar aí. Mas sempre que você fizer isso, for entrar em contato comigo, deixa primeiro um comentário aqui, porque o comentário ajuda no desenvolvimento do nosso vídeo. E eu quero, antes de eu sair desse vídeo, jamais eu poderia fazer isso, eu quero ministrar uma oração sobre a sua vida. Se você recebeu essa palavra, se você, de alguma forma, essa palavra mexeu com você, eu quero pedir para você, a não ser que você esteja num ambiente público, né? Não vai ter como fazer isso. Mas se você estiver num lugar que você tiver a possibilidade de dobrar o seu joelho, ou até sentado, ou até em cima de uma cama, eu não sei como você vai estar agora. Fica ligado comigo, feche os seus olhos. Se você puder, faça até assim. Coloque as suas mãos em posição de conchinha de recebimento, porque eu vou estar orando pela sua vida. E eu quero depois ouvir, né? Poder compartilhar dos testemunhos dessa mensagem que vai gerar na sua vida. Porque a mensagem, ela é uma semente. Ela está sendo semeada em você. E você é uma terra fértil. Então, com certeza, vai ter frutos. Vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento eu quero interceder por essa pessoa que está me assistindo agora. Eu quero louvar a Ti por tudo que o Senhor me usou nesse vídeo para me estar falando, para eu estar ministrando ao coração de vidas. E eu tenho certeza que não foi em vão essa palavra. Essa palavra alcançou corações, essa palavra vai alcançar multidões, porque eu creio que o Senhor tem poder de trazer convencimento aos corações. Eu estou aqui agora ministrando a cura, a restituição sobre a vida dessa pessoa que está agora recebendo essa intercessão. Eu não sei se ela está com algum problema na família, não sei se ela está com algum problema de saúde, desenganada pelos médicos, com um casamento destruído, com desempregado. Eu não sei qual a adversidade que essa pessoa está passando agora, ou até mesmo enfraquecido na fé. Quem sabe ela deixou a sua fé naufragar. Mas o Senhor é o Deus que restitui, é o Senhor dos senhores. É aquele que gera vida, é aquele que faz todas as coisas nas nossas vidas. E eu quero ministrar sobre a vida dessa pessoa agora. Em nome de Jesus, um milagre. Que o Senhor possa alcançar esses corações, alcançar esses lares, essas famílias. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor nunca volta vazia. Assim diz a tua palavra, ela vai surtir o efeito para cada coração que está sendo ministrado. Abençoa essa pessoa, abençoa essa família que está sendo representada através dessa vida. Nesse momento, eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Recebe aí em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. E até nosso próximo episódio, em nome de Jesus. Amém.